Sejam bem-vindos ao nosso ConListaCast, o podcast de licitações do Grupo ConListação. Meu nome é Bruno. Hoje estaremos falando aqui sobre a fase preparatória de licitações. Você que está chegando agora no YouTube em modo estreia, você tem a possibilidade de participar do chat ao vivo, exatamente com o nosso jurídico aqui respondendo pergunta por pergunta. Então, participe, mande a sua dúvida e caso você perca o momento de estreia, seja lá no Spotify ou clicando aqui no próprio YouTube também, você pode mandar a sua dúvida aqui nos comentários. Então, aproveite para você tirar a sua dúvida aqui com o nosso jurídico e também para aproveitar a experiência, a vasta experiência da professora que hoje estará aqui. O Antônio vai apresentar para a gente. É uma honra, né, Antônio? Uma honra muito grande. E eu tenho que dizer, a primeira aula que eu assisti dela, eu olhei e falei assim, caraca, meu, essa professora é muito boa, muito boa. Sabe quando você vê que o professor é bom? Quando você está na aula e você fala assim, caraca, meu, não, gostei muito, essa aula é muito fera, essa aula... Não, eu ia usar a expressão que não pode. Essa aula é muito boa. E na aula dela, eu fiquei exatamente com esse sentimento de... Que aula aula do caramba. Entendi. Que bom que você se conteve. Mas realmente a gente acompanha o trabalho dela e hoje até não são palavras minhas, são palavras aí das pessoas do meio ali, que dizem que, e de fato é o maior nome na fase de planejamento, né, de licitação. Inclusive nós temos um livro aqui, dois livros né, na nossa volume frente, 1 e volume 2. Volume 1 e volume 2, que trata a responsável ali pela parte de planejamento, é justamente ela, né, no meio de tanta gente bacana também. Em breve a gente vai falar porque teremos um sorteio sobre esse livro também, para a gente comentar. Mas antes de mais nada, Antônio, apresente a nossa querida convidada. É a grande mestre, professora Tatiana Camarão. Ela é mestre em Direito Administrativo pela UFMG. Já traz uma dica aí da onde que ela é. É vice-presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Também é autora de livros de termo de referência pela Editora Fórum. Também estes livros que cá estão, que é os comentários à lei de licitações e contratos administrativos, que foi escrito a diversas mãos, e o que coube a nossa mestre Tatiana Camarão foi falar do planejamento. Também tem cursos de governança, planejamento, estudo técnico preliminar e termo de referência, programa de integridade e política de integridade nas contratações. E para quem quer encontrar a professora Tatiana Camarão no Instagram, é Tatiana_Camarão. E, como uma boa mineira, também é atleticana. Seja muito bem-vindo, professora. Gratidão por estar aqui. E, mais uma vez, eu tenho que ressaltar. Okay. Nossa, tão elogioso comigo. Eu acho que vocês estão querendo ganhar uma mesa de pão de queijo com café. Olha, Droga, ela descobriu. Eu tô bem suspeita. Bom, é uma honra me fazer presente, adorei o convite, espero contribuir aqui com o bate-papo nosso e tratando desse tema tão importante que é a fase preparatória das contratações e me coloco aqui à disposição para a gente poder discutir, poder tirar dúvidas daqueles que estão nos assistindo. Quero saudar todos eles e quero deixar, então, meu carinho e colocar à disposição pelas redes sociais o que precisarem. Muito legal. E para a gente começar aqui, e Antônio também, a gente já vem falando sobre nova lei e tudo mais, até o final desse ano a gente vai tratar sobre vários temas aqui também. Perfeito. Relacionados, né? Com o cunho de elevar esse conhecimento, porque assim, muito se diz, eu não quero saber como que é o procedimento da área pública porque eu sou da privada. Não quero saber esses pormenores aí. É muito importante você ter o mesmo nível de conhecimento para você poder saber quais são as regras, saber poder se portar em uma licitação. Então, por isso que o nosso cunho aqui é trazer esse movimento para que você entenda ali como que funciona, que funciona antes de chegar ali até a fase do edital, né? Então... Tem um detalhe também, né, Bruno? Imagina,
Pô, independente de você olhar, eu só quero vender, eu não quero saber como que ele chegou nessa solução, isso daí é problema dele. Não, veja, é um órgão público com dinheiro público. Você tem sim que se preocupar com isso. Afinal de contas, é o meu, é o seu, é o nosso dinheiro que está sendo aplicado ali em prol de uma comunidade. Né? Então é muito importante a gente saber, entender os passos até para a gente poder cobrar. Né? Olha, isso, você tem certeza que vai ser isso mesmo? Eu não consegui encontrar essa finalidade. Por que você está fazendo isso? São perguntas que nós temos que começar cada vez mais fazer Com para certeza. os entes públicos. Com certeza. E antes de mais nada, esse livro, volume 1 e volume 2, que está na nossa frente, Antônio, por gentileza, leia essa introdução aqui, a capa dele, porque quem quiser concorrer a ele, estará no nosso Instagram, na postagem de divulgação desse episódio com a professora Tatiana Camarão. As regras para você participar do sorteio estão lá. Muito provavelmente você vai ter que cumprir aquelas regras ali para poder ser sorteado. Então, atente-se às regras. Já é uma fase ali para você também se familiarizar com regras, com a fase ali preparatória. Se prepare, né, para participar, siga corretamente ali as instruções para poder ganhar esse livro. Então, professora, primeiramente, antes de entrar no assunto, esse livro ele tem uma grande importância, né? Se puder relatar para a gente um pouquinho sobre ele, sobre esses 2 volumes aqui que contemplam ali nomes muito importantes do mercado, né? É interessante, porque aqui eu vou usar a metáfora do professor Marcos Nóbrega. Ele fala que essa lei, você não pode tentar tratar dela, fazer o overview dela de forma isolada, porque é igual melancia, você tem que dividir em partes. E qual foi o cuidado que a gente teve? De pegar os especialistas que conhecem de cada etapa da contratação, para que eles tragam, para além da teoria, a prática, o conhecimento prático. E façam, portanto, um estudo aprofundado, porque junta a teoria com a prática, e aí se pode, então, ter um conhecimento aprofundado da nova lei, que é o que a gente se propõe. Porque o que acontece? Os órgãos públicos vão ter que se adequar à nova lei. Então, eles precisam de ter informações, de poder esclarecer as dúvidas, e esse livro tem esse propósito, de tentar ajudar aqueles que atuam no dia a dia da administração. Então, essa é a indicação que a gente faz hoje com relação à bibliografia ser utilizada pelos gestores públicos. Muito legal, bom, muito bacana. Então, participe lá no nosso Instagram. Claro, você que clicou no vídeo ali meses depois, esse sorteio ele já ocorreu. Então, atente-se ali. Para você não perder oportunidades também, ative o sininho, siga aqui o Com-Licitação nas mídias sociais, YouTube e tudo mais. Professora, com relação à fase de planejamento, ela veio com um enfoque muito forte na nova lei de licitações, né? Quais são essas novidades que trazem para essa etapa que é tão importante e para que a gente possa compreender um pouco melhor o que é a fase de planejamento para quem está chegando agora fala, tá, mas não era só eu vender para o governo, igual o Antônio falou, precisa de tudo isso, esse formalismo. Então, o quão importante é essa fase para quem ainda está chegando agora e se deparou com esse mercado com tanta informação? Eu sempre gosto de começar a conversar. Eu acho que as pessoas precisam primeiro compreender o que é o sistema de contratação, até para eu falar de uma questão de planejamento. E eu costumo contar um caso, que é um caso interessante, da minha tese de mestrado. Eu não sei se eu já contei ou se vocês conhecem, mas eu fui participar de uma banca de mestrado e lá estava presente o professor Paulo Neves de Carvalho. O professor Paulo Neves de Carvalho, uma gracinha. Era um senhorzinho, cabelinho branquinho, pequenininho. Sabe aqueles bonequinhos? Bonitinho demais. Mas na hora que ele chegava numa banca, aquele homem crescia e ele virava que a pessoa perversa, sabe, assim, querendo fazer com que aquele mestrando ele realmente sofresse tudo que podia naquele momento, e foi o meu caso. E foi meu caso porque eu preparada para fazer lá a tese de mestrado na área de contratações, sentada, e coloquei lá o relógio para cronometrar a minha resposta. Pois bem, estou lá esperando a primeira pergunta. A primeira pergunta do professor foi: como funciona o relógio? Ô, gente, eu preparar para tudo, menos para como é que funciona um relógio.
E eu olhar para aquele relógio que estava na minha frente para cronometrar, eu falei, Jesus do céu, como é que funciona esse relógio? Eu não sabia, eu não tinha compreensão. E foi me dando branco, e eu olhava para ele sarcástico, falava assim, Tatiana, você não sabe como funciona um relógio? E eu tentava buscar o que ele está ali falando, o que tem a ver com a minha tese. E aí ele olha para mim e falou assim, ele viu minha angústia na hora, minha vontade de chorar que me deu, e ele falou assim, Tatiana, o sistema de contratação é uma engrenagem, é igual um relógio. Se alguma dessas peças trava, o relógio para. E é exatamente isso que é o sistema. No nosso caso, se alguma dessas etapas travam, todo o sistema para. Então, onde eu quero chegar? Nós temos a etapa de planejamento, a etapa de seleção de fornecedores e a etapa de gestão e fiscalização de contratos. Para quê? Para verificar ao final se o nosso interesse público foi atendido. Fato é que se essa etapa inicial ela não for bem trabalhada, desenvolvida, ela compromete todas as outras etapas. E por quê? O êxito de uma licitação está umbilicalmente ligado a esse momento de deflagração do processo. Daí a importância. Então, não é uma questão que a gente tem que imaginar, é uma questão encastelada, só pertence à administração, o fornecedor não tem nada a ver com esta parte, muito antes pelo contrário. Hoje, o que nós mais temos que prestigiar é a interação do fornecedor com a fase preparatória. Inclusive, a grande inovação da lei é esta possibilidade do órgão público interagir com o mercado. Está lá no artigo 21, nós temos essa possibilidade de os fornecedores serem chamados para contribuírem no aperfeiçoamento das especificações do encontro da melhor solução. Então, esse é, para mim, um grande achado dessa lei. É de nós reconhecermos, fornecedor não é inimigo, fornecedor é parceiro e tem que ser tratado como tal. Por óbvio, neste ambiente que a gente vive, os padrões de integridade têm que ser utilizados. E a lei fala, olha, o chamamento não é um fornecedor dentro de uma sala fechada, não. É um chamamento aberto. Ele deve ser divulgado no portal, deve dar o prazo de 8 dias úteis para que eles possam participar presencialmente ou então por meio de uma consulta, em que vai o documento volta com as contribuições. Então, essa interação ela é importante. E aí você me pergunta, Bruno, como é que se dá esta etapa preparatória? A lei foi muito clara e descritiva com relação a isso. Ela me coloca, olha, há uma necessidade de nós pensarmos num plano anual de contratações. E o que é esse plano anual? É uma planificação de todas as demandas que nós vamos ter para o exercício seguinte e como isso vai ser feito. Um documento, a gente chama hoje DFD, né? É o documento da demanda que as áreas têm, que as unidades têm, elas vão encaminhar para o setor de compras e no início do ano, esse setor vai receber esse documento, condensar estas informações e vamos então formatar um documento só com as demandas de todas as áreas. Esse documento ele vai ser publicizado para que todos tenham ciência, inclusive os fornecedores. Porque qual que é a vantagem de nós termos um documento? Quando eu falo esse documento abrangente. Primeiro, porque quando eu tenho esse documento abrangente, o que vai acontecer? Nós vamos começar a avaliar se o que está contratando tem elo de coesão, tem uma ligação com aquilo que foi definido como prioritário no nosso orçamento ou planejamento estratégico. Tem um acórdão do Tribunal de Contas da União, e esse acórdão é muito interessante, é o 588 de 2018, plenário, em que o ministro coloca o seguinte, hoje o planejamento estratégico das organizações públicas, ele é um pedaço de papel. E por quê? Porque quando se contrata, não se observa aquilo que foi definido como prioritário. Já começamos aí uma distorção, portanto, com relação à área de contratações. Na medida em que eu vou poder vou antever o que eu vou contratar, eu vou avaliar se o que está sendo definido pela organização como prioritário tem elo de coesão com aquilo que se está contratando. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que, ao divulgar de forma antecipada, o fornecedor toma ciência e vai poder também estabelecer sua estratégia de negócio.
vai poder negociar com o fabricante, com o distribuidor, com o seu fornecedor, ou seja, ele vai poder se preparar para aquelas contratações vindouras. Nós temos um controle social que vai poder ser melhor exercido. Nós vamos poder agregar as compras comuns, ou seja, aquilo que é comum de todos, a gente vai poder agregar, comprar de forma conjunta e ganhar em economia de escala. É possível, e aí a gente imaginando já numa performance mais avançada, que a gente tem as compras que a gente chama compartilhadas, em que os órgãos, Defensoria Pública, Ministério Público, Prefeitura, têm demandas comuns, fazem então essa interação entre os órgãos para fazer uma aquisição conjunta, a gente chama de compra. Então, são várias as vantagens. Essa é uma primeira ação que a gente tem que pensar, que faz parte do planejamento. A segunda, e eu não vou dar muita densidade, porque eu vou aguardar a nossa conversa, é o estudo técnico preliminar. O que é o estudo técnico preliminar? É interessante porque eu posso afirmar aqui que é um dos documentos mais importantes que nós temos previsto na lei. E por quê? Porque ele tem um propósito de estudarmos a melhor solução, o que a gente não faz. Eu costumo colocar, e aqui só título de anedota, porque parece anedota, a solução que um prefeito encontrou para a cidade dele, para acabar com o calor, foi pintar a cidade toda de azul. Então, ele saiu pintando a cidade de azul, pintou asfalto, pintou as ruas, ou seja, a solução encontrada. O que nos demonstra que nós não temos uma preparação para discutirmos qual é a solução que vai ao encontro da demanda apresentada. As soluções são apresentadas por um dirigente e ele fala, a solução que eu acho que vai resolver um problema da saúde é um equipamento médico hospitalar que tem tal funcionalidade, aí se compra o equipamento e descobre lá na frente que o equipamento não tem como ser usado porque não cabe na área física. Isso falta estudo. E daí decorre, portanto, a preocupação que os gestores têm que ter cada vez mais de fazer esse brainstorm, ou seja, trabalhar esse brainstorm, fazer essas buscas no mercado, interagir com o mercado, buscar as soluções, trabalhar as soluções, trocar, interagir com o mercado para que o mercado traga, porque aí vem a assimetria de informações. É o que a gente vive hoje. É a área de negócios dos órgãos públicos fornecer material de escritório ou equipamento médico hospitalar, uma retroescavadeira? Claro que não. O que cabe, por exemplo, a um tribunal é a função jurisdicional, o que cabe ao município é prestar serviços na área de saúde, área de educação. Ele não tem como, na sua essência, ele não é do ramo de atividade, então ele não conhece, ele tem que sim se basear, se parametrizar no que o mercado dita, nas condições mercadológicas, na adequação ao mercado. Então, essa é a função desse documento tão importante. E aí vem documentos que se segue, que é o termo de referência. E aí o termo de referência é um documento que vai detalhar como vai se dar a contratação da solução. Eu costumo usar a metáfora no nosso livro, Termo de Referência, meu livro com Jair Santana e Ana Carla Crispim, que ele tem o DNA da licitação. E DNA por quê? Porque esse documento ele tem as principais informações daquela contratação. Como vai ser contratada, como vai ser entregue, quais as obrigações das partes, qual dotação que corre, como ela vai ser paga, quais os requisitos a ser observados, ou seja, todas as informações da contratação da solução se encontram condensadas neste documento. Então, eu falo essa tríade, ela é de suma importância para que nós possamos ter um edital e uma minuta de contrato bem construídos, porque elas servem de substrato para a feitura desses dois documentos. Muito bom. Muito bom. É a base, né? Eu falei que Você a falou. aula dela é Eu já aprendi o top. que é termo de referência, estudo técnico, de um jeito tão fácil. Formalização da demanda, entender o porquê que eu tenho que conversar com o Plano de mercado, contratação anual. plano de contratação anual. Ela já deu uma dica ali muito legal que a gente também... eu gostaria de dar ênfase, né? Porque é muito interessante o que a professora disse. E, de fato, a partir do momento que você tem acesso a um plano de contratação anual de cada órgão público,
você fornecedor, você pode se basear Sim. em cima dele para você traçar a sua meta de vendas, inclusive para o governo. Negociar Por tudo. exemplo, você vai poder se antecipar. Olha, eu vou precisar, em agosto, eu sei que vai ter uma venda lá para a prefeitura de Pregolândia, que é a prefeitura do Descontraindo a licitação aqui do Condensação. Ela vai acontecer em agosto, então eu estou em janeiro, eu vou me preparar. Deixa eu ver esse edital que eles publicaram no ano passado, o que eles estavam pedindo, quem foi o ganhador. Excelente. Né? Por quanto que ele ganhou? Por Teve quanto muita que ele disputa? Quantas ganhar. empresas apareceram? Exatamente. Qual que é a oscilação do mercado até esse período para eu poder formatar o meu preço, né? Então, assim, isso dá ganhos não somente à área pública, mas também para a área privada. Você consegue, inclusive, a força de, entre aspas, né, a própria administração a olhar e a trazer esse mercado privado para perto, para poder dialogar também, né? Entender um pouco melhor ali como é que funciona. E você também pode antever essa fase e poder ampliar sua venda, enfim, é muito legal, né? Bruno, você falou uma coisa que é muito legal. Ó. Imagina o seguinte, vamos pensar em bens de consumo ali, um pregão. São 8 dias úteis, né? Ok, e isso se manteve na nova lei. Imagina o seguinte, em 8 dias úteis, recebi o meu boletim do com licitação, o que eu vou pensar? Preparar minha documentação, cadastrar minha proposta, e a minha estratégia estará em torno disso, né? Conversar com meus fornecedores, ver questão de prazo de entrega, tudo. Agora, imagine o seguinte, hoje, eu sei que daqui 4 meses vai ter uma licitação para aquele objeto. O que dá tempo de eu, fornecedor, fazer? Eu posso entrar no órgão público, verificar a última licitação, supondo que seja um registro de preço. Eu vejo quanto que ele estimou naquela última licitação. Eu posso ir no próprio portal Transparência, verificar quanto que ele empenhou, quanto que ele liquidou, e aí fazer uma estratégia mais coesa. Porque aí eu sei, olha, ele estimou 100 mil unidades, mas ele pediu só 10 mil. Ou seja, existe um over naquele estimado. Então, eu já sei, ó, já vou preparado, porque não é todo esse quantitativo. Ou não, eu já olho ali, cara, a variação é muito pouca, ou seja, esse órgão realmente pede tudo ou próximo de tudo do que ele solicitou. E aí eu faço uma estratégia mais coesa porque eu tenho mais tempo. Do outro lado também é muito importante para a população, porque imagina, eu estou esperando passar asfalto aqui, eu olho lá no plano anual de contratações e eu falo, poxa, mas cadê meu asfalto? Não está planejado? Não vai ter asfalto? Já dá para eu cobrar os meus governantes. Poxa, eu vou ficar mais um ano sem asfalto aqui? Do que eu ficar esperando. Não, vai sair quando? Ah, não sei, vai sair. Não está no plano anual de contratações, ou seja, não é prioridade. Ou pelo menos ele não considerou que era uma prioridade naquele momento ali. Então, são elementos que o gestor, que o legislador trouxe para otimizar a própria condução. E eu não sei se a professora concorda com essa visão que eu tenho, hoje no Brasil nós temos excelentes selecionadores, mas não necessariamente nós temos bons planejadores da contratação. Não necessariamente a gente tem isso. Eu acho que nós temos uma deficiência e que comprometeu, em função disso, essa assertiva, da 8666, porque Sim. ela não faz referência ao modus faciendi dessa fase preparatória. Sim. Então, quando ela se omite, parece que não tem que se preocupar com fase preparatória. Então, daí a nossa preocupação hoje mostrar, e há muito tempo, mostrar, está claro que nossos prejuízos passivos e ativos decorrem dessa ausência de planejamento nas organizações. Não tenham dúvida, porque ela, com toda certeza, impacta todo o processo licitatório. Mas nós temos um diagnóstico claro de ausência de planejamento na maioria das organizações. E isso é muito grave, na minha opinião. Talvez uma das questões mais gravosas que eu vejo é essa questão de nós não termos um planejamento bem feito. Perfeito. Perfeito, eu concordo plenamente. Imagina, Bruno, na sua casa, você compra um eletrodoméstico e custou um valor relativo. E, de repente, você olha e você fala assim, será que realmente eu preciso disso daqui? Mas você já comprou e você está pagando mensalmente aquilo.
Então, veja, imagina o transtorno que é esse. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vender? Eu vou devolver? Eu vou parar de pagar? Eu não sei o que eu vou fazer com aquilo. Eu estou com esse mico parado aqui. Isso na sua casa. Agora, imagina repetidamente isso acontecendo órgão por órgão público no Brasil. Você fazer aquela contratação, por mais que você tenha feito a melhor pesquisa do mundo, você já entendeu plenamente o que é aquilo, você fez a melhor escolha do mercado para aquele produto. Você comprou com preço excelente o produto, mas aquele produto não tem a finalidade que você acreditava que teria. Basicamente, ele está lá como um peso ali dentro Bruno, da sua eu tô casa. lembrando, eu falo com minha casa. Outro dia eu cheguei, nós estávamos falando, né? Estamos comentando aqui no início, antes de começarmos a nossa conversa, sobre o café. Sim. E eu realmente acordo de manhã, eu tenho que tomar café e pão de sal, pode ter brioche, tal, não quero. Quero café e pão de sal, pronto, tá resolvido. E aí eu cheguei para tomar café, a minha colaboradora estava lá, eu falei, ué, o que aconteceu? Cadê o café? Ela virou e falou assim, acabou. Eu falei assim, acabou, e por que você não me avisou? É porque não tinha acabado? Eu falei, meu Deus, administração pública. Isso aqui é administração pública na sua essência. Porque é exatamente isso que a gente vive hoje na administração pública. Porque não se pensa em planejamento, então é aquela necessidade de último segundo. Amanhã tem que comprar um determinado produto que vai faltar no posto de saúde, e se não comprar, os cidadãos usuários vão ser afetados. E daí que o problema passa a ser do setor de compras. Perfeito. Ou seja, ninguém planejou e o setor de compras tem que, no último segundo, dar solução para um problema grave que não foi decorrente da ausência de planejamento. Então, quando vocês me falam, Tatiana, a gente tem aí compras que não são necessárias, tem compras que são em desacordo. Óbvio que nós mais temos são compras que estão em desacordo ou que não são necessárias. E quando eu falo não são necessárias, porque eu comprar por comprar. Não há uma preocupação hoje com essa crise fiscal que a gente vive. Quando vai se aferir um quantitativo do que vai se comprar, não se pensa numa série histórica. E fazer uma análise crítica. É mais ou menos o seguinte, é como se nós estivéssemos sentados aqui, conversando quanto nós vamos precisar de material de escritório. O ano passado, nós gastamos 1.000. E aí, você me coloca, já vai fazer, coloca aqui 1.500, vai que precisa. Então, vai que precisa. É um registro de preço, não podemos vai que precisa, aditar. Exatamente. Aí você registro mais. de preço, aí você vai colocando e vai pensando, registro de preço, a existência de preços registrados não obriga a administração a realizar as contratações que deverão advir, é o que está na lei. Lindo. Então, pautado nisso daí, ninguém tem que contratar. Então, a gente joga lá no teto, aí depois vem a denúncia. Né? O órgão público está gastando 20 milhões de produto, mas não é, porque é o registro de preços, só que superdimensionou e não tem justificativa para isso. Então, o que eu vejo hoje e me preocupa muito é exatamente isso. Primeiro, contratar o que não é necessário. Isso, para mim, já é algo absurdo. Segundo, contratar sem estudar a contratação. Por isso que eu estudo. Porque quando você fala em estudo, técnico preliminar, o que nós vamos estudar? Vamos imaginar aqui. Requisitos da contratação. Tatiana, se eu vou comprar um colete à prova de bala, eu vou comprar masculino e feminino. É PMG? Claro que não. Por quê? Porque a estrutura da mulher é diferente do homem. Então, você não pode colocar... Então, eu tenho que ter normas técnicas. Você tem normas técnicas, você tem uma autorização que tem que ser exigida. Isso tudo tem que ser observado. E o que me impressiona é justamente isso. Não se observam as normas técnicas, não tem um rigor de colocar isso no edital. E aí vem as falhas. Aí, para além disso, quais são as contratações correlatas? Outro dia, no meio dessas fortes chuvas, contrataram um carro-pipa para limpar as ruas. Mas e os entulhos? Aí chega o carro-pipa, não tem como limpar, porque não retiraram o entulho antes. Então, você tem que pensar, fazer um raciocínio. Opa, nós temos primeiro tirar entulho para depois limpar as ruas. Aí você tem que pensar nas contratações correlatas. Aí você vai, para além disso, você tem que pensar em estrutura física, amperidade. Tem um relatório sistêmico que, para mim, isso também é algo extremamente preocupante. Do TCU, que mostra que 30% dos nossos equipamentos médicos hospitalares se encontram
no almoxarifado ou encaixotados. Aí vocês vão me perguntar por quê? Porque não se pensou em corrente elétrica, em amperidade. Não se pensou em área física. Aí fica uma área que é extremamente estratégica, necessária de atendimento, e nós temos equipamentos de milhões parados nos corredores dos hospitais. Lógico, nós vamos ter problemas daqui a pouco, manutenção e reposição de peças. Perde a garantia. Perder a garantia. Aí vem uma questão de assistência técnica que vai ficar comprometida, porque não se fez o estudo técnico preliminar da importância do documento. Porque o documento envolve todas essas informações. E, para além disso, vou falar uma coisa que a lei trouxe, que para mim também é sensacional. Engraçado, meus colegas falam assim, a lei tem... Eu falo, tem. Mas ela tem muitas virtudes. Ela vem muito... Ela para mim, ela trouxe muita coisa boa. E uma delas se chama indicadores. E por quê? Porque nós contratamos e chegamos ao final dessa contratação. O que acontece quando termina o contrato? Apenas um ateste. A gente atesta o quê? Atesta o cumprimento efetivo, eficaz? Não. É um ateste para testar, para pagar logo e acabar com isso aqui. Não, mas a gente não tem indicadores para avaliar se o serviço foi bem feito. A gente não tem dados, a gente não tem métricas, a gente não tem resultados de avaliação. Isso é assustador. Como é que você sabe se esse serviço está sendo bem prestado? Chega num aeroporto aí qualquer, vai ver como é que está sendo prestado esse serviço de limpeza. Não sei. Ali você tem um token, alguns agora, que você tem como avaliar. Dá esse reporte, porque é em cima disso que a gente vai fazendo os ajustes e fazendo com que a população, que é como você bem disse, a sociedade, isso é governança. É nós falarmos em contratações que tenham resultados para a sociedade. Será que nós estamos tendo? Óbvio que não. Será que a sociedade está satisfeita? Óbvio que não. Então, nós temos que repensar nosso processo de trabalho, nosso sistema de contratação. Ele não está realmente atendendo o propósito para o qual ele é realizado. Então, é isso que eu vejo hoje como essencial, deixar que o ETP é um documento fundamental. Por quê? Porque tudo que eu falei, contratações correlatas, indicadores, questões ambientais, requisitos, tudo isso faz parte desse estudo preliminar. Olha a importância, a professora trouxe, né? Hospitais, equipamentos de milhões e tal, mas isso acontece na pequena prefeitura. Vou contar um caso que eu vou contar o milagre, não posso contar o santo, mas lá em Pregolândia, tinha que gastar o dinheiro da onde? Do Fundeb. E aí, o que tiveram a brilhante ideia? Vamos comprar ar-condicionado para melhorar o ambiente, né, o conforto térmico dessas crianças. E aí, comprou-se os ar-condicionados. Os ar-condicionados chegaram e junto os problemas. Vamos instalar esses ar-condicionados. E aí, no meio do processo para contratar uma empresa para instalar, porque você imagina, são vários ar-condicionados, precisa ter uma empresa. A parte técnica, o pessoal da engenharia falou, mas vem cá, vocês vão instalar como? Alguém perguntou para a gente se a estrutura elétrica vai suportar? Não, a gente achou que era só comprar e ligar na tomada. Não, olha, um erro clássico de comunicação. O setor demandante necessitava, gastaram o dinheiro, pensaram brilhantemente de comprar os ares, não vamos entrar no mérito se foi uma boa escolha ou não, só não pensaram que, primeiro, será que eu tenho estrutura? Segundo, quanto que isso vai impactar na minha folha de energia? Será que depois eu vou ter condições para pagar essa energia? Terceiro, como que eu vou dar manutenção nisso? Quarto, a posição que eu vou instalar isso. Resumo da história, demorou mais de 2 anos para instalar os equipamentos, já sem garantia, e mais, estava na transição da troca de tecnologia, então você tinha ar-condicionado convencional e estava iniciando os ar-condicionado inverter, que eram bem mais caros naquela época, hoje a diferença nem é tanto, mas naquela época era bem mais caro, mas posterior aos 2 anos, toda tecnologia nova vai barateando. E quando efetivamente instalou os equipamentos, aqueles ar inverter eram mais em conta e possivelmente em uma contratação há 2 anos depois seriam comprados aqueles. Moral da história, eu tinha uma ideia,
aquela ideia não foi concluída, ou seja, 2 anos equipamento parado, 2 anos população sem receber o benefício daquela contratação, dinheiro foi gasto, possivelmente quando instalou os equipamentos, sabe-se lá quais funcionaram, quais não funcionaram, e não dá nem para reportar, não tem garantia, fora os outros transtornos que vieram através daquela contratação. Então, um simples, igual a gente brinca, né, no interior é o toror de parpite, um simples toror de parpite resolveria isso. Ah, tá, vamos comprar, legal. Como que a gente vai instalar? Não sei, chama o pessoal da área técnica. E aí, lá dá para colocar? O que vocês querem fazer? Ah, o ar-condicionado. Tá, qual que é a potência? É tanto, deixa eu ver. Não, não dá. Temos que adequar isso daqui, então esquece. Ou a gente adequa primeiro ou não contrata. Não, beleza, vamos contratar assim mesmo? Então tem que adequar. E assim vai indo. E aí sim, você emprega bem o dinheiro e traduz todo aquele investimento em resultado. Porque hoje não é mais admitido você olhar e falar assim, eu tenho que contratar um serviço, eu tenho que comprar um produto. Não, pelo amor de Deus, eu tenho que pensar, eu tenho um problema e eu preciso de solução. Essa solução ela pode vir através de um produto ou através de um serviço. Perfeito. Eu tô lembrando aqui, gente, é tanto caso engraçado, porque acaba virando anedota, sabe? Eu falo assim, meu Deus do céu. E o que acontece hoje? Nossa política pública, ela é feita justamente sem nenhum tipo de estudo. Eu tô lembrando aqui o caso dos médicos cubanos que chegaram e receberam cada um tablet para poder fazer a tradução das receitas, né? De espanhol de português para espanhol, que é a língua deles. E aí, o que aconteceu? Deram um tablet para todos esses médicos cubanos que vão atender em posto de saúde onde não tem rede de Wi-Fi. E aí, você fica com um propósito, ou seja, qual que é o objetivo que você tinha, né? Você fica com ele completamente comprometido. Por isso que há que se repensar, ou seja, vamos antever todas as nuances, as circunstâncias que têm que ser pensadas antes de fazer a escolha da solução para esta demanda posta. Perfeito. E aí é que a nossa carência é porque a gente não faz. A gente não faz. A gente geralmente dá a solução e depois busca a demanda. É mais ou menos isso. Aí você fala assim, chega a solução, outro dia chegou um ônibus para um determinado prefeito, e aí ele me ligou para falar assim, esse ônibus aqui não está de acordo com o padrão da minha frota. O que eu posso fazer? Será que eu posso levar a Miss para os concursos? Eu falei, levar quem? A Miss, esse ônibus doado pelo Ministério da Educação, você vai passear com a Miss? Aí ele falou assim, mas os peladeiros pode, né? Eu falei, peladeiro, levar o povo para jogar futebol? Porque não tinha utilidade. Então, assim, tem um objeto e agora nós vamos buscar agora a demanda para esse objeto que ele está ali para resolver o problema, porque vira um problema. Então, é isso que começa a acontecer na administração pública. A gente inverte. Em vez de estudar a solução para a demanda, não, a gente vai agora arranjar a demanda para a solução. Porque não há um estudo prévio com relação ao problema colocado. E isso, gente, olha, é um dia inteiro conversando com vocês, é um dia inteiro trazendo esses cases. É a rotina da administração. Ou nós vamos repensar a fase preparatória, ou nós vamos envolver todos, porque essa fase preparatória não pode ser tratada do jeito que é feito no ambiente público e que se entrega para um único servidor, para que ele faça a feitura de todos os documentos que ele não conhece. Isso tem que ser feito com uma equipe multidisciplinar, envolvendo a área técnica, a área administrativa, as áreas correlatas, para que esse documento ele tenha robustez de informação, já que ele serve para o TR, ele serve para o edital. Essa situação a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente já tem um diagnóstico que é um diagnóstico trágico, que as nossas contratações estão trazendo um desperdício passivo lamentável. Então, um trabalho muito bom, muito bem feito, que eu costumo indicar, do professor Alexandre Mota, que ele fala 80% do nosso prejuízo não é um prejuízo de corrupção. Eu já vi. É um prejuízo decorrente da ineficiência. E a gente escuta dioturnamente escândalos de corrupção. Então, você fala assim, nossa, Tatiana, então é temerário. Sim, aqui eu já estou contando várias situações que envolvem valores substanciais que decorrem da ausência de planejamento. Um outro interessante, né? Mais um milagre que a gente conta sem contar o santo. Um determinado órgão público identificou uma demanda, né? Fez a análise e tal, e a melhor solução era
comprar um veículo para transportar professores para capacitação, né? E aí, o que ele fez? Como que vamos descrever este ônibus? E aí, eles copiaram do Ministério da Educação, Ministério Federal. Afinal de contas, se foi um órgão federal que fez, está certo. Ou seja, vamos copiar do amiguinho, não vamos fazer o nosso. E aí, comprou. E na hora que estava fazendo a licitação, por coincidência, o pregoeiro dessa licitação era muito chegado meu, até estava sentado lá. Enfim, lá na hora, o fornecedor falou, vocês vão usar isso daqui para quê? Aí alguém falou, para transportar professor. Aí ele olhou e falou assim, Aí esse né, me deixou curioso, por quê? Então, né, esse descritivo é para transportar passageiros, sim, tem todos os requisitos de segurança, sim, mas é para transportar criança. Eu nem preciso dizer o resto, né? Ficaram um bom tempo andando. Eu mesmo não... opa, eu acabei de entregar. Já que vai entregar, já vou entregar. Eu mesmo não andava naquilo porque eu não cabia. Simplesmente não cabia. Simplesmente não cabia. Mas, enfim, fez todo o processo, fez toda a análise, mas na hora de descrever o objeto, não se levou em consideração fatores importantíssimos da contratação e basilares. Eu estou transportando adultos. Então, não basta eu copiar o descritivo. O descritivo estava perfeito, como de fato adquiri um veículo maravilhoso que durou por muitos anos. A única diferença é que era um veículo configurado para transportar crianças e não adultos. Simples assim. Muito bem. Muito bom. Professora, a gente recebe várias mentes brilhantes igual a sua também. E o que acontece? A gente está escutando bastante nesse momento que, o próprio Antônio também fala isso, a 866, ela foca ali na seleção e tudo mais, enfim. Mas só que a 14133, ela está pendendo muito forte para essa fase de planejamento justamente por conta de tudo que a gente conversou aqui, essa necessidade, né? O ponto que surge é o quão as prefeituras, autarquias, enfim, os órgãos públicos estão se preparando para realmente efetivar a fase de preparação, porque o que muito preocupa, né, a gente escuta muitos relatos que tem muito servidor público que não sabe nem o que é ETP ou nunca fez um ETP na vida. E a gente está focando tanto, e realmente, por exemplo, quando vocês falam histórias como essa, a gente começa a observar, poxa, às vezes é muito errado eu culpar somente o prefeito pela má gestão. A gente tem que começar a olhar também ali quem está operando, quem deixou de organizar ali fazer um estudo técnico, fazer um termo, enfim, fazer um plano de contratação, toda a equipe técnica, essa organização, a organização interna também ela é muito importante, mas o que me ressalta aqui é essa preparação. Qual que é a sua expectativa para isso, para essa implementação da lei, e que é um desafio, ao meu ver, é um desafio altíssimo para muitos municípios, né? Bruno e Antônio, eu já estou muito tempo na administração pública e eu vou falar com vocês. O maior erro da administração pública é achar que tem que resolver as coisas sem planificar. Tem que ter plano, inclusive, para adequar a nova lei. E para adequar a nova lei, a primeira situação é fazer um autoconhecimento da organização. Até para você planejar quais as ações e atividades você tem que executar. Não dá para você, da noite para o dia, falar assim, agora vamos adotar o ETP. Como? Não é bem assim. Uma organização que sequer sabe fazer um TR não pode pensar em adotar ETP se não tem já consolidado o conhecimento de um termo de referência. Não pode pensar em implantar um plano anual de contratações se não tem um TR e um ETP. Por quê? Porque senão você vai ter um plano anual de contratações muito bem construído na hora de processar a licitação. O que vai acontecer? Ela vai ser impugnação, representação, mandado de segurança. Aí fica sobrestado o objeto, você começa a remanejar os objetos do plano de contratação anual e você desconfigura o documento. Então, nós temos todo um percurso a percorrer
todo um percurso a seguir e a lei nos dá um prazo de adequação. Então, nesse momento, o que eu recomendo? Capacitação para conhecer o que a lei nos coloca. No segundo momento, fazer essa planificação, conhecer a casa. O que eu já tenho na casa? Eu estou com TR consolidado? Eu já adoto, porque isso vai depender do grau de maturidade dos órgãos. Eu não posso falar, por exemplo, que a prefeitura, e aí eu vou citar lá de Minas, né? A prefeitura de Nova Era tem o mesmo grau de governança que o Ministério da Economia, que o Estado do Espírito Santo, cada um tem a sua estrutura, tem seus processos de trabalho, tem seus controles. Então, nós vamos ter que ver o grau de maturidade, em função deste grau de maturidade, planificar as nossas ações. E aí, nesse planificar, vem, inclusive, a gestão por competência, que é o quê? Criar a matriz de responsabilidade, quem vai ser responsável pela prática dos atos, criar os fluxos, os processos de trabalho que não tem nos órgãos. Porque quando você chega nos órgãos, você pergunta assim, eu quero conversar na área de licitação. O camarada te responde, Andréia? Eu falo assim, Andréia? Andréia. Eu falei, não, eu quero conversar na área de licitação. Eu falei, Andréia. Aí eu falei, Andréia é a área de licitação? Perfeitamente. Então, me passe aí para a área de licitação, a Andréia. Eu fico com medo da Andréia morrer, ou adoecer, ou pegar uma licença, porque acabou a área. Você não tem um fluxo, você não sabe de onde sai, para onde vai. Então, a primeira coisa, vocês estão compreendendo? Assim, a gente tem que fazer uma planificação, porque isso é básico. Isso antecede qualquer outra ação, porque isso, para efeito de nós avançarmos, nós temos as estruturas, os processos de trabalho, e aí a gente vai avançando na implementação do que é novo. Entendeu, Antônio? Eu acho que aquilo que você colocou, né, do município e que você está apontando, Bruno, é importantíssimo as pessoas terem ciência de que a gente precisa de um percurso a ser seguido e esse percurso tem que ser planificado, tem que ser colocado no papel. A gente tem que ter qual o caminho a seguir, senão nós não vamos a caminho nenhum. Perfeito. Essa visão é mais ou menos igual quem tem filho pequeno, você, Bruno, eu e quem já teve, sabe que existem níveis e a criança ela vai evoluindo aos poucos. Então, uma criança de 2 anos, não adianta eu querer explicar algumas coisas ou exigir dela algumas coisas, porque ela ainda não está nesse grau evolutivo. Ela não vai conseguir fazer. O mesmo se aplica ao outro que tem 2 meses, quiçá eu consigo exigir dele coisas básicas. Então, veja, imagine o órgão público como sendo uma criança. Então, alguns órgãos públicos ainda são bebês, outros já são uma criança um pouquinho maior, outras já são adolescentes, outras já são adultos. Então, veja, cada um está em um nível evolutivo. Então, eu tenho que trazer para a criança, dar elementos de criança para que ela ganhe maturidade, se torne um adolescente e, posteriormente, um adulto. Para o adolescente, eu dou elementos de adulto e por aí vai indo. Porque não adianta eu querer construir algo que o órgão, quiçá, tem maturidade para compreender. Eu não vou conseguir criar isso dentro daquele órgão. E mais, eu tenho que criar um ambiente favorável para que isso aconteça. Né? A gente sempre bate, tem que ter capacitação, tem que ter capacitação. Sim, tem que ter capacitação. Mais do que isso, a gente sempre fala, aqui mesmo no Conlicitação, no Conlistacast, aqui nós temos um clima organizacional. Então, é claro, qualquer pessoa que entrar aqui no Conlicitação já sente este clima organizacional. E dentro do órgão público, nós temos que começar a construir isso. Todos têm que saber, têm que estar alinhados, eu tenho que entender a minha importância, eu tenho que entender o porquê que aquele órgão público existe, eu tenho que entender quais são os elementos por trás. Aí sim, eu consigo falar de estratégia. Eu começo por aí, nem vamos falar de planejamento estratégico. Eu começo a falar de estratégia, todo mundo começa a compreender. Entendi qual é a nossa estratégia. Maravilha, vamos começar a andar. Muito bom. Deixa eu até fazer um comentário aqui. A gente vai ter que mudar a configuração dos nossos processos de trabalho. Perfeito. Lá nas organizações, a gente trabalha em silos. Os departamentos não se falam, eles não interagem. E isso é muito grave. Eu falo que é de uma miopia corporativa lamentável.
Então, a gente tem que pensar o seguinte, as áreas, elas são colaborativas. Eu adoro quando eu pego um pregoeiro e falo assim, não, aquilo não me pertence. Eu falei, como assim? Você tem, inclusive, agora pela lei, você é responsável por impulsionar, colaborar. Isso está no artigo 8º da lei. Como é que você não vai ajudar a fase preparatória? Eu não estou falando para ele decidir, colaborar com a fase preparatória, porque ele, mais do que ninguém, é conhecedor de todas as travas que vão acontecer durante um certame. Então, essa configuração de processos de trabalho interativos, ela passa a ser essencial. É uma mudança de paradigma. Justamente por quê? Porque a gente trabalha de forma insulada. E isso não é mais aceitável. Nós estamos tendo que refazer os nossos processos e os processos atuais são de configurações de interação. Só assim a gente vai conseguir avançar. Perfeito. Isso é bem legal, porque quem trabalha em órgão público sabe. É como se fosse uma torcida de futebol. Então, você torce para esse time e sempre tem aquele setor que parece que é o setor rival. E aí você fala assim, não, eu faço somente o que é meu. Se eu puder prejudicar, também vou prejudicar. Alguns lugares falam isso ainda. E ainda tem isso. Mas, na verdade, não é isso. Você tem que enxergar. Pense da seguinte forma. Pense que você é o fornecedor de alguém e este alguém é o seu cliente e vice-versa. Então, imagina, eu tenho que satisfazer ao máximo o outro setor para que ele também me satisfaça ao máximo. E comece a enxergar tudo, não, tipo, eu tenho rixa com aquele setor, eu não gosto daquela pessoa, não gosto do chefe ali e tal. Tá bom, eu também não gostava de todo mundo. Mas ali dentro, e o que é salutar, ninguém gosta de todo mundo. Sempre tem as diferenças. Mas ali dentro, eu tenho que entender que aquela camisa que eu estou vestindo é a camisa daquele órgão. E gostando ou não gostando do sujeito, ele é parte fundamental para a gente ter sucesso. E todos nós estamos no mesmo barco. Agora, a água está entrando ali do lado da Tatiana, eu olho e falo assim, não tô nem aí, tá do lado da Tatiana, deixa ela tirar a água ali. Não, Antônio, você falou tudo, sabe por quê? Porque os setores se retroalimentam. Então, não tem Sim. jeito, eles se retroalimentam de Sim. informações, colaborando. Essa interação, ela tem que existir. E se não ocorrer essas tratativas entre as áreas, o que acontece? É mais do mesmo. Lá no final, a solução, o resultado dela é que vai retroalimentar todo o sistema. Perfeito. Ele vem cá para o início e a gente vai trabalhar, poxa, será que deu certo? Está tudo ok? E etc. Aí a gente retroalimenta todo o sistema, porque o sistema é isso. Essa engrenagem, ela funciona se retroalimentando. Então, é basicamente isso que você está citando. Que vem de encontro com o que o seu professor que se transformava isso na que eu ia hora falar. falava. Exatamente. O órgão público é uma engrenagem. É uma engrenagem. Eu, setor de licitações, setor de compras, sou apenas uma das engrenagens. E não existe isso. Eu sou o mais importante porque se eu não fizer, ninguém tem... Amigo... Você é uma engrenagem. O relógio tanto faz. Se ele quebrar uma engrenagem pequenininha, uma engrenagem grandona, ele para de funcionar. Todo o sistema. Não interessa qual que vai parar. Por isso é que a gente está falando em governança, em gestão por competência, etc. Porque não adianta você ter aqueles conhecedores da área jurídica, da controle. Se você tem ali uma fase inicial de cotista, de área requisitante, de área administrativa, que não tem um conhecimento, a preparar atitude, habilidade para estar. Então, nós estamos falando, né, vamos qualificar, vamos começar a preocupar, porque esse overview de todo o processo ele vai ter que existir para efeito de nós melhorarmos com relação às contratações. E eu acho que é isso que eu espero. Muito bom. E principalmente, né, reforço aqui que esse servidor que eu já presenciei também quando eu trabalhava numa outra empresa que visitava ali prefeituras, realmente isso acontece mesmo. Às vezes ele não quer se reportar por uma situação incomum porque o cara apoia um outro partido. É muito comum. Infelizmente, mas existe também a falta de noção até daquele servidor público ou até mesmo aquele de cargo comissionado entender o porquê que ele está ali e quem ele serve, o propósito dele ali. Perfeito. Então, assim, que é muito maior, independente da bandeira azul, verde e amarelo. Enfim, qualquer bandeira que você defender, você tem que dar o resultado e satisfação para a população. Entendeu? E você tem uma responsabilidade muito forte em cima disso. Ô, Bruno, deixa eu fazer um adendo. Somando o que você está falando, talvez aí resida uma questão
que é a seguinte: a área de compras, ela sempre foi tratada distante da administração, da alta direção. Sim. Ela sempre foi colocada distante, ao contrário da iniciativa privada. Eu fico impressionada com isso, porque você fala assim, bom, eles que movimentam as cifras, os milhões dentro da organização, e são colocados distantes. Não dá para entender, porque quando você tem uma empresa privada, o setor de compras é próximo da alta direção. Ali é que são negociados os grandes valores. Você coloca as pessoas e prepara as pessoas, dá treinamento, capacita. Por quê? Porque elas estão mexendo com o financeiro, inclusive, daquela organização, com a qualidade do produto. Elas estão envolvidas, portanto, no ambiente estratégico. E não, no ambiente público, elas são colocadas de forma distante. As pessoas que são alocadas não necessariamente têm o conhecimento e o preparo para estarem naquela área, elas sequer sabem o que elas estão fazendo, e é uma área, então, digamos assim, esquecida dentro da organização. E eu acho que a lei muda quando ela fala assim, a alta direção deve se comprometer com a governança. E quando eu falo em governança, eu falo em liderança, eu falo em estratégia, eu falo em controle. Então, não tem como hoje, e já eu peguei uma última decisão do TCU nesse sentido, responsabilizando o dirigente, porque é dever dele com a governança das contratações. E eu acho que essa vai ser digamos assim, a orientação que vai ser tomada pelos órgãos de controle. Muito bom. Eu também Professora, aqui nós temos uma pergunta que ela foi gravada por um especialista nosso aqui, a gente vai soltar aqui, o querido Ótimo. Rafael Ícaro. Boa. Ele, por gentileza, Rafael, faça a sua pergunta para a professora Tatiana Camarão. Olá, eu sou Rafael Ícaro, especialista em pregão eletrônico e especialista do grupo Com Licitação. Hoje eu estou aqui para saudar a professora Tatiana Camarão. Saudações, professora! E também para lhe fazer uma pergunta. Os órgãos públicos têm um prazo para se adequar à nova Lei de Licitações 14133 de 2021. Quais medidas sugere que adotem? Eu quero saber e aguardo sua resposta. Um grande abraço. Olá, Rafael. Que bom, gostei da sua pergunta, veio em boa hora. Bem, os órgãos, para os órgãos se adequarem à nova lei, eles vão precisar promover um plano de adequação. E, como eu disse, eles vão ter que fazer, eu acho que adotar um questionário de autoconhecimento, verificar como é que a casa está estruturada, o grau de governança, qual é a realidade, a necessidade da organização. Partindo, portanto, deste levantamento, as ações e atividades serão estruturadas. Óbvio que a gente vai ter que ter muita capacitação voltada para esses gestores, esses servidores, e o construto dessas ações vai depender, portanto, do que vai se encontrar nas organizações, do grau de maturidade. Então, eu acho que é isso, é fazer uma boa planificação, verificando como se encontra aquele órgão, quais os avanços já promovidos, se ainda tiver engatinhando com relação às exigências da nova lei, é isso mesmo, vai ter que começar a adotar o que está sendo pedido e assim avançando de forma escalonada, mas não dá para da noite para o dia, né, a gente virar a chave e falar agora nós já estamos prontos e adequados à nova lei, jamais. Isso é um trabalho longevo, de amadurecimento, mas precisa ser planificado. Muito bom, Legal, muito bom. legal. Professora, chegou um momento e ele está fazendo um sucesso aqui nos quadros dele e, claro, a professora escolheu dentre muitos personagens aqui, ele chegou a princípio, né, de um modo assim, olha, eu vou testar, eu vou começar e vou ver no que vai dar. E aí, a professora escolheu hoje, para o nosso quadro de humor, o Zacarias. Zacarias, seja muito bem-vindo pela segunda vez no Com Listacast, Zacarias. Acho que ele deu um chute ali. Bugou, travou. Olá, Tatiana. Olá! Gente, felicidade tá aqui de novo, né? Casarou aqui, ó. Vou ter que ficar até o final. Gente, que felicidade. Bruno, tudo bom? Tudo bem, Zaca. E você, como é que você tá? Tudo bem também. Cadê você? Eu tô aqui. Cadê? Tô aqui. Aí. Tô aqui. Ali, tá bom. Isso. Tá ali. Tô aqui. Zaca, a professora Tatiana Camarão veio direto de BH aqui pra te ver também. Cadê ela?
Ela tá do seu lado, tá? Ela tá bem do seu lado. Tudo bom? Tudo bem. E apresente pra ela o seu quadro. Meu quadro é o do Zacarias, sem risadinha. Tá ali, né? Até esqueci a ficha que tá ali. Verdade que eu não tô enxergando direito. Eu tô zaroio. Tô enxergando direito. Tatiana, sabe o que eu queria saber de você? Sim. Se você tem alguma história boa no meio da licitação, né? Ixi, Muita coisa acontece, né? o que eu mais tenho, viu, Zacarias? É a história para contar. Conta uma. Deixa eu pensar aqui uma... Bom, não vou contar também o santo, mas só para vocês, né? Só vou contar pra- o milagre. Só o milagre, Sim. Foram comprar cadeira para a secretária sem braço, Sim. de couro, da cor preta. E aí descreveram, especificaram a cadeira com apoio e etc. Só esqueceram a vírgula. Cadeira para a secretária sem braço, vírgula. Da cor preta. E aí me chegou na direção uma cadeira para Sim. uma secretária deficiente, que é cara, Meu inclusive, Deus. para poder adequar a necessidade física. E quando chegou o pessoal, o que é isso aí? A cadeira, é para secretária sem braço. Mas que secretária? É que vocês pediram aqui, a especial, mas não tem ninguém aqui, não. Era a especificação, que foi uma especificação incorreta e levou Meu Deus do céu. isso é um fato, aconteceu de forma real, então é Eita. real. E aí é uma das anedotas que eu Meu tenho para Deus. contar. Mas isso não é. Isso é eu, como eu disse, são tantas as situações. Outro dia me chamaram e falavam assim: Tatiana, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu, gente? Não, lá no posto de saúde a gente comprou um ventilador Sim. potente demais, só que o espaço é pequeno e sempre é aquela coisa, né? Compra o mais potente, o mais caro. É verdade. E, né? Então, a súmula 177, né? Só comprar o essencial, essa daí esquece. Ó, tá lá no Não lixo. existe. Não É existe. verdade. E aí, o que aconteceu? O ventilador, quando colocado em funcionamento, o ventilador, os papéis começaram a rodar no ar, porque a potência é muito grande, o espaço pequeno. Gente do E céu. aí não tem condição de usar o ventilador em função dessa situação Meu Deus. atípica que foi criada com uma compra daquilo que não era o essencial. Então, são essas as questões. Eu vou trazendo aqui, mas é lamentável, né? Como eu digo sempre. É uma história mais cabeluda que a outra. Até mais do que Zaca. você, Zaca. Ô, Zaca, verdade. Oi, coloca a mão na mesa ali do seu lado aí, esquerdo, isso aí, ó. Chegou pra você aí Verdade, deixar tá ali, a ó. sua colinha aí. Tô ó. bonito aqui? Tá, você tá lindo, tá lindo. Zaca sem risadinha. Agora sim verdade. com a sua ficha. Era só pra ter mesmo na mão. Eu mesmo. não vou participar, não, Zaca, porque eu sempre dou risada. Não, hoje eu só veio pra ouvir história mesmo. Ah, só veio pra Só pra ouvir história. Ah, tá. É o Zaca preguiçoso, né? Guidio. Mas eu adorei a história, viu, professora Tatiana? Muito feliz de você estar aqui. Eu também. Muito Eu sou honrada. bonitinho, você acha? Ah, sempre. Você sempre é bonitinho. Obrigado. Seus olhos maravilhosos. Os olhos atraentes. Traem. Bruno. Tudo bem, obrigado, viu? Obrigado a Olha, você. eu gostei de você hoje. Você tá mais solto, tá Obrigado. pegando gosto aqui no Obrigado. Cash. É verdade. Muito obrigado, Boa. Zaca. Você tá arrasando aí. Tá? Na próxima acho que vai um óculos pra endireitar um pouco melhor, mas Tá bom, vou ver. você vai evoluindo aí. Preciso fazer um Pede pro exame, Silvio, né? Pede pro Silvio Santos. Pode Tá ser. bom? Muito obrigado. E professora Tatiana Camarão, pra gente encerrar esse episódio, que é tão importante, planejamento para a área pública, mas que impacta diretamente a área privada e principalmente a população, né? Então, qual que é o recado que você tem para todo mundo que está nessa expectativa da nova lei, né? Para que todo mundo que está ansioso ali para poder usufruir, né, do que se trata a nova lei, qual é o recado que você tem para o nosso público de hoje? Bom, o Bruno, eu outro dia postei lá na minha rede, fiz uma mensagem que, para mim, hoje é o que representa essa área das contratações com relação à nova lei. Nós temos 2 caminhos a seguir. Um caminho que as organizações elas vão se adequar à nova lei, elas vão implementar a governança das contratações. Ou um segundo caminho, que é aquele caminho que as organizações elas vão continuar enfrentando todos os problemas, todas as criticidades que elas enfrentam e que impactam tanto. Ou seja, todo esse ambiente espinhoso. Eu espero com certeza que a primeira opção seja a escolha de todos.
É isso. Muito bom, Massa. muito obrigado. Para você que nos acompanhou aqui no ConlistaCast e ainda há tempo de participar do sorteio, volume 1, volume 2, temos aqui muitos comentários. Você vai ter acesso às mentes mais brilhantes ali do mercado, cada um na sua área, como a professora mesmo falou, de forma fatiada ali, cada um pegando um pedaço da nova lei. Você vai ter esse acesso, participe, vai lá no Conlistação, Instagram, @Conlistação, comente na foto, siga as regras ali desse episódio para poder participar. Maravilha? Zaca, por gentileza, se você conseguir mirar, olhe para aquela câmera, Cadê a câmera? e Cadê? encerre pra gente esse episódio tão especial. Ali, né? Ali, É ali. isso, exatamente, ali, isso. Ali. Gente, muito obrigado quem assistiu, tá? Obrigado, Tatiana, por ter vindo, viu? Gracinha, né? Não esqueça de dar o like no vídeo, tá? E envia suas dúvidas, se tiver dúvida. Didi, você tem dúvida, Didi? Didi! Didi!